Glória a Deus. Que bom que o Senhor é bom, está presente em nosso meio. Cai uma chuvinha sobre a terra para refrescar o calor que vinha intensificado. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Mais que vencedores. Mais que vencedores. A partir do versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Se você tem uma aliança de amor com Deus, pode dizer glória a Deus, diga glória. Aleluia. Glória a Deus. Quero resumidamente falar sobre 3 coisas. Você sabe o que é uma coisa? É o que é uma coisa. A gente, quando vai ao médico e não sabe o que está sentindo, o doutor pergunta: o que você tem? Eu falo: doutor, tem uma coisa. É uma coisa que está mexendo em mim, que está me angustiando, que está doendo. Tem uma coisa dentro de mim. Claro, no resto do Brasil e Minas é uma exceção. Em Minas já tem um trem, né? Isso em Minas é exceção. Mas no resto do Brasil só tem uma coisa. Ele vai no médico e fala: doutor, estou sentindo uma coisa. E o médico tem todo um procedimento de exame para descobrir que coisa é aquela que a pessoa está sentindo, para eliminar aquela coisa. Quando a gente tem um monte de coisas para trazer, de objetos para trazer, aí você liga para mim e fala: traz as minhas coisas. Aí é um monte de coisas. Quando você não consegue detalhar tudo, você fala as coisas. O que você está fazendo? Nós estamos arrumando as coisas. Aí é um monte de coisas. E Paulo aqui é o capítulo das coisas. Paulo trabalha aqui com as coisas. E eu destaquei aqui 3 coisas que a Bíblia diz, que traz aqui nesse capítulo. Tem outras coisas, mas eu não posso falar de todas as coisas. Escolhi apenas 3 coisas. A primeira coisa está no versículo 28.
Ele diz que sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. A segunda coisa está lá no versículo de número 31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas aí vem o 37 que diz, junta todas estas coisas, porque em todas estas coisas eu sou mais que vencedor por aquele que nos amou. Aleluia. Como é que estão as coisas na sua vida? Como é que estão as coisas que você está envolvido? Você diz, Deus, as minhas coisas não estão bem, não estão bem, por isso eu vou tomar uma atitude, eu vou deixar de fazer alguma coisa, eu vou deixar de me envolver, eu vou deixar de me comprometer, porque as coisas não vão bem. Ou então eu estou sentindo uma coisa, e por causa dessa coisa que eu estou sentindo, eu não quero me envolver. Mas a coisa, na realidade, está vinculada as coisas estão vinculadas às realidades, tudo que existe. Em seu sentido mais livre, inclui tudo aquilo que seja ou não perceptível, acessível ou não, entendido ou não, explicado ou não pela ciência. A gente diz, são as coisas. São as coisas. Então a primeira coisa que a Bíblia diz é que todas as coisas cooperam, concorrem, contribuem, se afunilam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a primeira coisa que eu quero deixar entendido aqui nessa coisa é que as coisas concorrem dentro de uma relação de amor. Todas as coisas concorrem dentro de uma relação de amor. É para aqueles que amam, Deus me ama, eu amo a Deus. Há uma relação de amor entre eu e Deus. Então nada acontece na minha vida que não esteja vinculado a esta relação de amor. Deus me ama, então Ele faz com que todas as coisas concorrem para o meu bem. Ele ajunta todas as coisas que eu entendo e as coisas que eu não entendo, as coisas que eu aceito e as coisas que eu não aceito, as coisas que me trazem alegria, aquelas coisas que me doem. Ele junta todas essas coisas e numa relação de amor, Ele diz, Walter, eu amo você e canalizo todas as coisas para o seu bem. Aleluia. Reúne todas as coisas que estão incomodando você. Reúne todos os pensamentos que estão fervendo dentro da sua cabeça. Deus está dizendo, meu filho, eu te amo, e vou juntar todas essas coisas para abençoar você. No resultado de todas essas coisas, eu vou cuidar de você, e o resultado é que você vai manter e vai me amar mais, porque eu vou juntar todas as coisas. Na realidade, no Salmo 119, versículo 71, até aquelas coisas que a gente não gosta. Ninguém gosta de aflição aqui. Alguém gosta de aflição aqui? Não, eu não tenho quase nenhum masoquista aqui essa noite, graças a Deus. Mas o salmista, depois que ele passou pela aflição, e ele viu o resultado da aflição na vida dele, diz assim, foi bom ter sido afligido, porque com isso eu aprendi os teus decretos. Eu me voltei para a tua palavra, eu entendi o significado da tua palavra, as verdades da tua palavra chegaram a mim. Então até a aflição, a angústia, a dor que você está vivendo, Deus pega estas coisas, por causa da relação de amor, e diz, olha, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que estão em uma relação de amor com Deus, e que são chamados segundo o seu decreto. Todas as coisas servem como ferramentas de Deus para esculpir em nós a imagem de Jesus Cristo. É o que diz o versículo 29, porque aos que Deus predestinou, aos que Deus conheceu, a esses também predestinou para serem conformes à imagem de Cristo. Deus quer que eu e você nos pareçamos com Cristo, e se Ele tiver que usar todas as coisas
para esculpir em mim a imagem de Cristo, fazer com que o Walter se pareça com Cristo. Ele vai fazer com que estas coisas trabalhem na minha vida para que eu me pareça com Jesus. Deus tira proveito no meio das nossas adversidades para fazer com que a gente se volte para Ele. Porque muitas vezes, no meio da adversidade, a gente é dominado por uma ira e quer se revoltar contra Deus. Deus usa no meio dessa adversidade para atrair você. Já observou que não existe testemunho sem luta e sem tribulação? Todo mundo que chega aqui com testemunho de que Deus foi poderoso e resolveu o problema, é porque antes teve uma coisa. E Deus olha para essa coisa e diz: eu vou pegar essa coisa que você está sentindo hoje, você está vivenciando hoje, e vou transformar essa coisa em um testemunho que vai glorificar o meu nome. Você vai dizer para as pessoas: olha, eu estava passando por muitas coisas, mas Deus cuidou de mim e me restaurou. Está com medo das coisas? Está assustado com as coisas? Apavorado com as coisas? Melhore, volte para essa relação de amor com Deus. Ame mais a Deus, e Deus vai canalizando as coisas, vai trabalhando nas coisas, vai afastando umas, trazendo outras, eliminando outras, expulsando outras, fazendo com que outras coisas vão chegando, mas no final de todas as coisas Ele vai dizer assim: eu te amo. E você vai dizer: Deus me ama. Deus me ama. E quando Paulo diz que todas as coisas concorrem, ele vem tratando de um tratado, ele vem apresentando um tratado teológico do Evangelho de Cristo, a própria história de Cristo, todas as coisas que aconteceram com Cristo, tudo aquilo que aconteceu com a história da igreja até aquele dia, concorrendo para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que tem acontecido na história do mundo, meu irmão, concorre para o seu bem, para que eu e você se aproximemos mais de Deus e o amemos de todo o coração. A segunda coisa aparece aí no versículo número 31. Diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí vem dizendo aquele que nem seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós. E aí tem a relação de amor também. Na realidade, Jesus veio ao mundo como prova de amor. João 3,16, todos nós sabemos de cor, e podemos dizer em coro, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também em Romanos também Paulo escreve que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então existem coisas que em tese nos afastariam de Deus. Existem coisas que alguém olhando diz: não dá para continuar vivendo assim. Coisas que em tese nos afastariam de Deus, mas pelo fato de termos uma relação de amor com Ele, a gente é fortalecido enquanto vive essa coisa. E uma das coisas que a Bíblia relata, começa dizendo no versículo 33, no versículo 33, dizendo: quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? A acusação é o ato de que alguém impinge sobre nós uma culpa e quer nos fazer indignos de que a gente não mereça esse amor de Deus. Então fica aquela coisa dentro de nós nos acusando: você não merece o amor de Deus, Deus não se importa com você, Deus não te ama, você fez isso, você fez aquilo, você está eliminado do amor de Deus. Mas o texto, diante da pergunta de quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, a acusação é contra alguém que diz: Genivaldo, você é culpado. Mas aí a Bíblia vem no mesmo versículo diz assim: Genivaldo, é Deus quem te justifica, é Deus quem dá a você a justificação, é Deus que trabalha em você e remove esta acusação. Romanos 5:1 diz assim: justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, quando eu tenho paz com Deus
acusação é removida. Deus me ama, Deus me ama, e porque Ele me ama, quando eu sou acusado, então os meus pecados são levados lá na cruz, e Jesus disse: olha, eu já tirei a culpa do Walter, eu já tirei o pecado dele, eu já levei sobre ele os meus pecados, os pecados dele, as dores dele eu levei sobre mim, então não cabe mais nenhuma acusação. Glória a Deus. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, diz que o nosso acusador foi afastado da presença de Deus. Ele não tem mais nada do que nos acusar, porque lá na cruz do Calvário, os meus e os seus pecados foram removidos, foram perdoados. Aleluia. A Bíblia diz que existe um escrito contra nós. Existia um escrito, todos os pecados do Walter estavam relacionados. Então Satanás pegava aquela acusação e dizia assim: olha, o Walter não pode ser amado, não pode ser querido, porque eu tenho aqui uma relação de coisas que prova que ele é culpado. Aí Jesus mostra o sangue dele, diz: olha, com o meu sangue eu limpei a história deste homem, eu limpei a história desta mulher, eu limpei a história dos meus filhos. Então não cabe mais acusação contra eles. É Deus quem os justifica. Aleluia. E justificação significa que você recebeu de Deus, nada consta. Aleluia, nada consta. Você pode andar pela rua e alguém diz assim: rapaz, você fez isso, isso, isso e aquilo. Você fala: eu fiz mesmo. A minha história diz que eu fiz isso. Mas olha o que Jesus me deu aqui: nada consta contra mim. Eu tenho uma nova vida, desfruto de uma nova vida, porque Deus é o Deus quem me justifica. Aleluia. Outra coisa que vem e nos ataca é a próxima pergunta, que diz assim: quem os condenará? Quem é que vai jogar você na cadeia? Quem é que vai dizer: a partir de hoje você tem uma sentença? Como disse o pastor Arley me ensinando, a partir de hoje você está apenado, você tem uma pena contra você, a partir de hoje você está condenado ao inferno. Mas aí a Bíblia diz: quem os condenará? Quem é que pode dizer: rapaz, está afastado, eliminado, você não cabe mais na igreja dos crentes, some da Assembleia de Deus Manancial, some do povo de Deus, esqueça Jesus, não aproxima mais de um crente? A própria Bíblia diz assim: pois é Cristo quem morreu. Aleluia. E esse mesmo Cristo ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita do Pai, e também intercede. Sabe o que é? Ele é advogado. Aleluia. Diante da condenação, Jesus diz: olha, eu sou o advogado desse camarada, então não cabe condenação a ele. Ele não está eliminado, não. Eu estou aqui provando que o pecado dele, a culpa dele foi removida. Eu sou o advogado dele. Eu sou o advogado. Eu paguei a conta dele e ainda sou o advogado dele. Eu justifiquei e agora estou provando aqui, diante de todo mundo, diante de todo o principado, diante de toda a potestade, diante de todos os homens, que agora ele também está agora sem nenhuma condenação. Na minha morte eu eliminei a acusação que havia contra ele. Na minha morte eu tirei a condenação que havia contra ele. Na minha morte eu limpei todos os pecados. A história deste homem está limpa. Está limpa. Aleluia. E esse Deus está assentado à direita de Deus. Sabe por que ele está à direita de Deus? Porque um dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, e Deus estará como juiz diante do trono para julgar a todos os povos. Aí quando for chamado o nome do Walter Silva da Mata, aí eu entro com meu advogado diante do Pai, e ele diz: olha, por isso aí eu já paguei, ele já está limpo, pode deixar ele passar, não existe nenhuma acusação contra ele. Aleluia. Ele pode passar, ele pode entrar. E aí Jesus vai dizer para mim assim: vinde benditos do meu Pai, possuem por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Aleluia. Sabe por quê? Porque eu aceitei que ele fosse o meu advogado. Eu aceitei que ele mediasse a minha causa. Se você entrou aqui esta noite, você ainda não constituiu Jesus, você vive sob acusação,
Você está aqui, mas estava com muita vontade de não estar. Eu quero dizer para você, não existe nenhuma acusação contra você, se você aceitar Jesus como Salvador. Quem tentará a acusação é Deus, quem te justifica. Quem te condenará foi o Cristo, quem te restituiu, quem te restaurou. E depois vem a pergunta do versículo 35, que está dentro dessa segunda coisa: quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode separar você do amor de Cristo? Que barreiras podem ser levantadas na sua vida que possam impedir que Deus te ame, que o amor de Deus se revele a você, que você desfrute do amor de Deus? Isaías 53, volto a relembrar nesta noite. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades Ele levou sobre si, e nós o reputamos como aflito e ferido de Deus, mas Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz, a comunhão com Ele, o castigo que nos reconcilia com Ele, foi carregado por Ele, e pelas feridas dele fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, apenados, separados, condenados, como ovelhas conduzidas para o matador, mas Ele pegou e levou sobre si a iniquidade de todos nós. Ele foi uma demonstração de amor, e nada pode separar você do amor de Deus. Deus ama você, Deus ama você, Deus ama você, Deus ama você, está de olho em você, cuidando de você, zelando de você, removendo de você as culpas e os pecados, os antigos e os de hoje e os de amanhã. Ele quer cuidar de você. É uma relação de amor com Ele. Nada pode separar. E aí vale a pena darmos um pulinho em Efésios, capítulo de número 13, para você entender a dimensão deste amor. O escritor diz assim: oro, versículo 17, parte B, oro para que, estando arraigados e fundados em amor. Arraigados é com raiz, enraizados, que a Bíblia está dizendo, meu irmão, crie raízes de amor. Tem gente que cria raiz de acusação, tem gente que cria raiz de peso de consciência, tem gente que está enraizado em acusação na sua mente, em culpa. Deus está dizendo, meu irmão, lance raízes no terreno do amor. Estejamos nós enraizados, fundamentados em amor. Crie raiz, coloque alicerces no amor. E conhecer, para que possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, qual seja o comprimento, qual seja a altura e qual seja a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a sua capacidade de entender o seu raciocínio. Aleluia, glória a Deus, para que você seja cheio da plenitude de Deus. Algo tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Uma canção que as crianças cantam, celebrando o amor de Deus. É isso que Ele é. Glória a Deus. Nada pode separar você do amor de Deus. E a terceira e última coisa que estaremos mencionando nesta noite, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E aqui vem coisas que caracterizam um vencedor, e melhor, coisas que caracterizam alguém que vai vencendo e que se torne mais que vencedor. É alguém que sabe que nesta relação de amor, eu gosto novamente, porque no versículo 37 diz que em todas estas coisas somos mais que vencedores, dentro de uma relação de quê? De amor. Novamente o amor está aí. Você não vence, meu irmão, porque você é bonito, porque você é charmoso, porque você é forte, você é determinado,
Você é uma pessoa com propósito, você consegue vencer porque Deus ama você. Se o amor de Deus se afastar de você, por um instante você morre, eu desapareço. Nós somos sustentados em amor, salvos em amor, resgatados em amor, santificados em amor e seremos glorificados em amor. Aleluia! Glória a Deus. Eu estou aqui por causa do amor de Deus. Só consigo caminhar porque Ele me ama. Aleluia! Glória a Deus. Em todas essas coisas, quais coisas? A tribulação, sem desistir da confiança em Deus. Você sabe que Deus te ama. Você no meio da tribulação, você não desiste. Se você tem certeza de que Deus te ama, no meio da tribulação, você não desiste, porque o Deus que te ama, Ele é poderoso para te resgatar, para andar com você. O Salmo 23 cantado que esta noite diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O Senhor anda comigo, o Senhor me ama tanto, que quando eu entrar na situação mais difícil, o Senhor caminha comigo. Aleluia. Não desista de confiar em Deus. Ele me ama e por isso eu venço a tribulação. Diga comigo: Deus me ama e por isso eu sou vencedor na tribulação. A outra coisa inserida aqui é a angústia. Tempos difíceis, aqueles momentos que você não sabe o que fazer, sufoco emocional, pressão, você sente uma coisa lá dentro e que você não consegue se livrar, mas no meio dessa angústia, uma voz diz em seu coração, a voz do Espírito Santo diz assim: eu sei que Deus me ama e por isso eu posso vencer a angústia, por isso eu posso vencer no meio da depressão, por isso eu posso vencer no meio daquelas situações em que eu me sinto acuado. 1000 caíram ao meu lado, 10.000 caem à minha direita, mas eu sei que Ele me ama, então eu não vou ser atingido. Eu não vou ser atingido porque eu sei que Ele me ama. Glória a Deus. E no meio da angústia, o salmo que foi lido aqui esta noite: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Se o salmista fosse gaúcho, ele diria: há um rio cujos arroios alegram a cidade de Deus. Se ele fosse paraense, ele diria: um rio cujos igarapés alegram a cidade de Deus. Se ele fosse goiano, ele diria: há um rio cujos córregos alegram a cidade de Deus. Porque há uma preocupação de externalizar de que Deus faz com que no meio das nossas angústias nós somos refrigerados. Por isso Ele diz: refrigera a minha alma. Ele traz águas tranquilas, guia-me mansamente a águas tranquilas. No meio da sua angústia, pode ter certeza, Deus te ama. Não se desespere, não jogue as coisas fora, não jogue a vida fora. Coisa triste, mas as pessoas estão se suicidando por causa da angústia, porque na angústia eles se esquecem que Deus os ama. Na angústia eles perdem o sentido. Pessoas jovens, pelo menos 2 pessoas bem jovens nos últimos tempos, foram pessoas que tiraram a vida, porque na hora da angústia eles não perceberam que Deus os amava. Mas eu quero deixar claro para você que esta noite, não importa o que está angustiando você, Deus ama você, e porque Ele te ama, você é vencedor da angústia. Não diga comigo assim: Deus me ama, por isso eu venço a angústia. Outra coisa que aparece é a perseguição. Alguém decide odiar você, alguém olha para você e de graça diz: eu não gosto de você, e decide atrapalhar a sua vida. Mas no meio dessas coisas, não é Ageu? Deus diz: eu te amo. O Ageu não entrou em detalhe, mas ele estava sofrendo uma pressão no serviço dele, que alguém simplesmente decidiu não gostar dele, e decidiu perseguir, e decidiu trabalhar contra ele. Eu disse: Ageu, Deus ama você, rapaz, você é vencedor. Aleluia. Oramos a igreja toda a história, oração toda a história. Aleluia. Quando a gente ora, Deus escreve novas histórias. Então, no meio das perseguições, Deus ama você, e por isso você vence. Diz assim: Deus me ama, por isso
Eu venço a perseguição. Saltando, vamos lá para o perigo. Você se sente ameaçado, inseguro, está com medo do dia de amanhã, está com medo de sair de casa. Tem gente que está assustado, tem gente que não sai de casa, tem gente que tem medo de ir ao plano piloto, tem gente que tem medo de pegar ônibus, tem gente que tem medo de descer na rodoviária, tem gente que tem medo de botar a cara lá de fora, porque ele se sente ameaçado por causa da violência do mundo. Eu quero dizer para você, Deus ama você, por isso você vence o perigo. Você vence o perigo. Não temerei mal algum, mal algum. Mas pastor, se eu morrer, se você morrer, você é de Deus, meu irmão. Se eu morrer e você morrer, nós vamos para Deus, nós somos de Deus. Aleluia. Nada na nossa vida está fora do controle de Deus. Aleluia. Se tem uma coisa que você não precisa ter medo, é da morte. Você não precisa ter medo da morte. Você pode levantar de manhã cantando o hino 140 da harpa cristã, que diz assim: de mal nenhum eu temerei, em mim está Jesus, jamais perturbação terei, pois eu vivo já na luz. Aleluia. E sai vencedor. Aleluia. Não sai assustado, assombrado, com taquicardia, com dispneia, porque eu não sei o que vai acontecer. Você é de Deus e Deus cuida de você. Aleluia. Mas a maioria de nós, diante destas coisas, talvez prefere dizer, separado dessas coisas, da tribulação, da angústia, da fome, do perigo, eu sou mais que vencedor. Longe dessas coisas eu seria vencedor, de preferência sem nenhuma delas, então eu seria vencedor. Quero dizer para você, se você tem a convicção de que todas essas coisas estão debaixo de uma relação de amor, você não precisa ter medo, você sai vencedor. Olhe para Deus e as suas convicções permanecem firmes. Aleluia. Diga assim: no meio da angústia, da tribulação, da perseguição, da fome, da nudez, da espada, da enfermidade, no meio destas coisas, eu tenho convicções firmadas. Deus me ama e por isso eu permaneço olhando para Ele. Assim aconteceu com Agar no deserto, fugindo, e na beira da fonte Deus a encontrou, e no meio da sua angústia ela disse assim: Deus é o Deus que me vê. Levante a sua mão e diga assim: Deus é o Deus que me vê. Deus tem os olhos voltados para mim. Amém. Glória a Deus. No meio do medo, do susto, fugindo da morte, da perseguição, Jacó viu uma escada que ligava o céu e a terra. Meu irmão, feche os seus olhos. Imagine agora, no meio da sua angústia, uma linda escada ligando o céu e a terra, e anjos subindo e descendo por ela, pegando as suas orações e levando ao Pai, e descendo e trazendo a resposta dessas orações. E o Jacó, que estava sem perspectiva e sem medo, ele saiu e disse: Deus estava comigo, Deus está com você. No meio da sua angústia há um canal que liga você a Deus. Diga: Senhor, glória. Aleluia. Grande é o Senhor. Aleluia. E finalizando, Paulo, no meio de todo o sofrimento do naufrágio, todo mundo pensava que ia morrer, todo mundo estava em desespero. Paulo disse assim: o anjo do Senhor, de quem sou e apreensivo, esteve comigo esta noite. Aleluia. Deus está com você, meu irmão, porque Ele tem uma relação de amor, uma relação de amor. Volte lá agora para 8, a partir do versículo 38 de Romanos, a partir do 37, repita comigo: mas em todas estas coisas, todas as coisas, as que aconteceram, as que estão acontecendo e ainda as que vão acontecer, eu sou mais que vencedor, porque eu vivo com Deus uma relação de amor,
vencedor, mas muito mais que vencedor. Amém.